Pense num programa que promete destravar todo o potencial do cérebro com alguns movimentos, bem simples. E esse programa está em escolas no mundo inteiro. O nome dele é Brain Jam, e milhões de pessoas já usaram. Mas a grande pergunta é, será que ele realmente funciona? Bom, o nome oficial é Cinesiologia Educacional, ou Educate, para encurtar. Ele foi criado lá nos anos 80 por Paul e Gayle Dennison, e a ideia central é bem simples. O movimento físico pode otimizar nosso aprendizado. Uma premissa que, assim, de primeira parece até fazer sentido, né? Totalmente inofensiva. Só que nem todo mundo concorda. Na verdade, os críticos da comunidade científica usam palavras bem, mas bem fortes para descrever o programa, como essas que a gente está vendo aqui. Então, o que será que está por trás de uma controvérsia tão grande? Ok, vamos mergulhar um pouco nas promessas do Brain Gym para a gente poder entender por que ele provoca reações tão extremas assim. As promessas são realmente sedutoras, ainda mais para pais e educadores. O programa usa termos como despertar o cérebro, cruzar a linha média. É todo um linguajar que soa muito científico e que para muita gente acaba sendo bem convincente. Agora, com alegações tão grandiosas, o que se espera é que existam evidências científicas muito sólidas para apoiar tudo isso. Mas o que a ciência de verdade diz sobre o Brain Jammer? Essa é a pergunta de $1 milhão. E no caso do Brain Jam, a resposta é, para dizer o mínimo, surpreendente. A tal pesquisa que os defensores do Brain Gym citam é extremamente frágil. Para se ter uma ideia, um dos principais estudos tinha só 4 pessoas. E uma delas era o próprio autor do estudo. Outros trabalhos foram publicados em jornais pagos, sem revisão de outros cientistas, e foram completamente desacreditados por falhas metodológicas gravíssimas. E aqui vem o ponto mais revelador de todos. Os próprios fundadores admitem que não conduzem pesquisas sobre seus próprios métodos. A sugestão deles é que as pessoas validem pessoalmente os efeitos. Ou seja, é trocar a ciência por depoimento pessoal, por achismo. O consenso científico é claríssimo e é esmagador. Médicos, neurocientistas, organizações super respeitadas, todos confirmam. O Brain Gym não tem base científica e, pior, distorce a forma como o cérebro realmente funciona. Certo. Se o Brain Gym é pseudociência, por que tanta gente, inclusive gente bem intencionada, acreditou nele? A resposta, na verdade, está num fenômeno cultural muito maior. A ascensão do cérebro na cultura popular. Isso não é só ingenuidade, sabe? Existe um desejo genuíno de entender o cérebro, a fonte da nossa identidade. Os avanços na neurociência prometem soluções para um monte de desafios, desde a saúde mental até a educação. Se a gente olhar para as últimas décadas, vemos uma série de iniciativas gigantescas, tanto governamentais quanto científicas, que colocaram o cérebro no centro de tudo. Teve a década do cérebro nos anos 90, depois a década do comportamento e, mais recentemente, a enorme iniciativa Brain. O cérebro virou uma prioridade nacional e global. E o resultado disso tudo? Um investimento monumental. A indústria de neurotecnologia hoje vale mais de $100 bilhões. Com tanto dinheiro e tanta atenção envolvida, esse hype e essa empolgação toda se torna quase inevitável. O cérebro basicamente alcançou um status de celebridade. Vemos imagens cerebrais em filmes, em séries, em anúncios. Ele se tornou o grande astro do nosso tempo. A explicação definitiva para tudo. Então, o que acontece quando esse mundo lento e complexo da ciência encontra a demanda da mídia por histórias rápidas, simples e impactantes? O que acontece é uma distorção. Aqui existe um conflito fundamental. A ciência de verdade avança aos pouquinhos, de forma incremental, abraçando a complexidade. Já a mídia, por sua vez, precisa da manchete de impacto, da simplicidade, da novidade para ontem. São, literalmente, 2 mundos com regras muito, muito diferentes. É exatamente assim que a gente chega a manchetes como estas. A ideia complexa da lateralização de funções cerebrais vira aquele mito de cérebro direito contra cérebro esquerdo. Estudos super preliminares sobre redes neurais viram a localização do ponto de Deus. A vontade de entender o comportamento humano é tão forte que a especulação acaba atropelando a realidade. Como a neurociência lida com a essência de quem somos, nossos pensamentos, emoções, comportamentos, ela é especialmente vulnerável a essa simplificação exagerada. Todo mundo quer uma resposta fácil para a pergunta, afinal, por que somos como somos?
E é exatamente nesse abismo entre a ciência real e o hype da mídia que surge uma gigantesca oportunidade de mercado. É a tempestade perfeita. Quando o público está animado com o cérebro, mas mal informado sobre como ele funciona, se torna um alvo muito fácil para produtos que usam prefixo neuro para vender soluções rápidas, exatamente como o Brain Gym faz. E o perigo é que até profissionais super dedicados podem ser enganados. Eles não são cientistas, mas querem o melhor para os seus alunos. E aí, quando aparece alguém com uma apresentação carismática, cheia de jargões que soam científicos, fica fácil de se convencer. A lição crucial aqui é esta: jargão que soa científico não é a mesma coisa que evidência científica. Usar palavras como neuroplasticidade ou ativação cerebral não significa nada sem dados reais por trás. A pergunta tem que ser sempre a mesma: onde estão as evidências? E essa é a reflexão final que fica. A ciência está nos mostrando que o cérebro é uma máquina incrivelmente complexa, cheia de nuances. Diante de toda essa complexidade, talvez a coisa mais inteligente a se fazer seja desconfiar de qualquer um que apareça oferecendo uma solução simples e milagrosa.